Antes da gente começar esse vídeo, eu queria apresentar para vocês a Manual. E vocês estão ligados que eu sou cabeludo. E como meu pai pode ter me passado o seu DNA com falta de cabelo, eu sempre fico observando para ver se eu vou ter uma ou outra entrada, se eu vou ter uma quedinha ali. E ainda mais depois que eu passei dos 20 anos. Se vocês não sabem, depois dos 20, a chance de queda de cabelo sobe pra caramba. Começando com 20% e com o passar do tempo isso só aumenta. Então se você notar uma queda recente, eu recomendo que você comece o tratamento agora mesmo. Daí tu já aproveita que o ano acabou de virar e já começa a cuidar da sua saúde para no fim do próximo ano você ser uma versão nova de você mesmo. E com a Manual você tem tratamentos personalizados, prescritos e acompanhados por uma equipe médica. Ao efetuar a sua compra você recebe seus produtos com frete grátis e a entrega é super discreta, garantindo assim a sua privacidade no tratamento. Tratando tudo direitinho você terá resultados mais visíveis a partir do 4º mês de uso correto de acordo com a prescrição. Dá uma olhada na tela aí e veja o antes e depois de alguns clientes da Manual. E agora é a hora mais perfeita para você começar o seu tratamento, pois esse mês eu tenho meu cupom exclusivo 40 Batman, que vai te garantir 40% de desconto no seu primeiro pedido. Lembrando que esse cupom irá ficar ativo por um tempo limitado, então clique no link da descrição e adiante logo os seus resultados antes que o cupom pare de funcionar. Esse vídeo é uma continuação do anime Mairi Mashita Inumakun, porém esse vídeo aqui é sobre a segunda temporada inteira. Caso esse vídeo aqui vá bem, eu vou estar resumindo a terceira temporada inteira para vocês. Então, depois dos acontecimentos da primeira temporada, o Iruma e os seus amigos estavam indo para a sala dos desajustados. No caminho, eles encontram um monte de lixo. Para a surpresa dele, os faxineiros falam que os alunos das outras salas fazem isso, já que ninguém se importa com a sala dos desajustados. Nesse momento, o Iruma resolve ajudar a retirar esse lixo. Na aula seguinte, a professora de feitiços pede para o Iruma demonstrar um pouco da sua magia de transformação. Então, o Iruma consegue realizar a magia e todos ficam impressionados com ele. Após isso, o Iruma e seus amigos pretendiam ir almoçar, mas uma sombra surge do nada do seu anel e isso deixa o Iruma com medo, já que da última vez a sombra causou um grande problema. Daí, para a surpresa do Iruma, a sombra começa a falar. A sombra então diz que acredita ser a encarnação do anel glutão que o Iruma possui. A sombra começa a reclamar com o protagonista, já que ele não estava usando o seu poder direito. Dito isso, a sombra tenta ensinar o Iruma como usar a magia, e a primeira coisa que ela pede é para o Iruma dar uma forma humanoide a ela. Ao tentar fazer isso, o Iruma acaba falhando e dando uma forma bem estranha para a sombra. Após isso, a sombra então se apresenta como Alicred. Daí, para descobrir mais sobre o anel glutão e o Alicred, o Iruma resolve ir à biblioteca da escola. No meio disso tudo, os dois começam a conversar e o Iruma percebe que o Alicred só ganhou consciência porque ele tinha subido de rank. Percebendo isso, o Iruma chega à conclusão que o Alicred vai evoluir muito mais quando ele subir de rank, e por isso o Iruma promete se esforçar mais para ser promovido. Depois disso, alguns dias se passam e a Ameri chama o Iruma para conversar. Ela diz para o protagonista que ele vai ter que entrar no conselho estudantil da escola, já que o clube de aparatos mágicos estava temporariamente fechado, devido aos acontecimentos com o Kiryu. Em seguida, a Mary acaba sendo atacada por alguém misterioso e acaba tendo a sua personalidade mudada por algum tipo de magia. Após isso, o Honovi Romieri chega repentinamente no conselho. Lá ele diz que pretende assumir o controle do conselho estudantil, agora que a Mary não está mais agindo como uma presidente. Como ninguém concorda com isso, o Honovi resolve desafiar o conselho para uma eleição de dissolução, que tem como objetivo eleger um novo presidente. Dito isso, o Honovi começa a usar a sua habilidade especial de sempre, que no caso é chamar a atenção para ser cada vez mais popular. Ao ver o Honovi ficando cada vez mais famoso, a Mary percebe que ela está sendo apenas um fado para o conselho estudantil, e por isso ela decide se esforçar. No meio dos acontecimentos, o Alicred percebe que essa magia que foi usada na Mary tinha como propósito realizar algum desejo oculto na mente da garota, e por isso ela só iria voltar ao normal após superar isso. Com o decorrer dessa disputa, a Mary fala para o Iruma que ela está pensando em desistir do clube, e que depois de fazer isso, ela pretende viver uma vida normal de colegial com o Iruma. Ao ouvir isso, o Iruma obviamente recusa, dizendo que gostava dela justamente por ela ser forte e nunca desistir de suas ambições. Enfim, chega o dia da eleição e a maioria dos alunos estavam apoiando o Honovi Romieri para presidente. Ao receber o apoio do Iruma, a Mary acaba se lembrando o quanto ela queria que a escola Beyblade se tornasse grande. Então ela faz um discurso apaixonado para todos, implorando para que cada um deles persigam seus próprios desejos, ao invés de realizar os desejos do Honovi. No meio disso tudo, a Mary olha para o Iruma e acaba percebendo que está apaixonada por ele, e isso faz o feitiço que foi lançado sobre ela ser quebrado. E após a vitória dela, o conselho estudantil tenta descobrir se o Honovi foi lá e enfeitiçou mesmo a Mary, mas o cara nega ter feito tudo isso. No fim, o Iruma percebe que o verdadeiro culpado era um pervertido que queria ver uma personalidade fofa da presidente. Com tudo resolvido, a Mary agradece ao Iruma e diz que ele pode escolher voltar para o seu antigo clube de aparatos mágicos ou continuar no conselho estudantil. E o Iruma obviamente decide voltar para o seu antigo clube, já que a sua verdadeira ambição era ajudar
ajudar as pessoas, e o seu clube era perfeito para fazer isso. E o Alicred, bom, ele chegou à conclusão de que a Mary queria ser mais fofa para o Iruma, e por isso esse feitiço funcionou nela. Enquanto isso, a Mary estava lá pensando que talvez um dia ela iria fazer o Iruma ser totalmente dela. Alguns dias se passam e o Sullivan decide dar uma festa e insiste para que o Iruma convide os seus amigos. Após se divertirem muito, a Clara e o Asmodeus vão embora, e o Iruma agradece o Sullivan por ter deixado seus amigos o visitarem. Depois de alguns acontecimentos, o Iruma percebe que tem muito a aprender sobre a sociedade demoníaca. Então o Alicred decide ajudá-lo secretamente, e para ajudá-lo, ele muda magicamente a personalidade do Iruma para uma personalidade maligna e ousada. Na manhã seguinte, o Sullivan toma um susto ao ver um Iruma completamente diferente do normal. Ao chegar na sala, a nova personalidade do Iruma faz os seus amigos de classe chegarem à conclusão que ele estava em um tipo de ciclo maligno, algo que todos os demônios passam. E quando o Iruma vê outros alunos tirando vantagem de seus colegas de classe por eles serem de uma classe de desajustados, o personagem principal decide fazer a sua turma ser reconhecida pela escola. Dito isso, ele vai até o Calego para pedir outra sala. Em resposta, o Calego afirma não haver outras salas de aula disponíveis. Então o Iruma exige que a escola os dê a sala de aula real do rei, a mesma sala que há muito tempo pertenceu ao rei demônio, conhecido como Derkila. Nesse momento, o Calego diz que nunca permitiria que isso acontecesse, pois seria um total desrespeito para aquela sala permitir que alunos tão medíocres quanto eles a usassem. Então o Iruma resolve fazer uma aposta, dizendo que ele e a sua turma iriam conseguir o consentimento de todos os funcionários da escola, e em troca disso, o Calego iria permitir que a classe dos desajustados ficassem na sala real. Então o Calego disse que a turma do Iruma teria até 3 dias para conseguir as assinaturas dos funcionários. Inspirados pelo nosso personagem principal em seu ciclo maligno, a classe inteira concorda em ajudá-lo a ganhar a nova sala. O Iruma consegue bolar um plano boladão para conseguir a assinatura da maioria dos professores, e quando chega o terceiro dia, ele já havia conseguido a assinatura de todos eles, e agora só faltava a assinatura do Calego. Então o Iruma confronta o Calego, mas o professor aponta que no acordo diz que o Iruma deveria ter a assinatura de todos os funcionários, e não só dos professores, significando que o Iruma deveria obter o consentimento de todos os empregados da escola Babyliss, como zeladores, bibliotecários e mais. O Calego também afirma que o Iruma era indigno de herdar a sala de aula do Derkila, devido ao seu erro de raciocínio, mas de repente todos os outros funcionários chegam com seus formulários de permissão, e eles ajudaram o Iruma com muita gratidão, pois o garoto sempre os ajudou no passado. Vendo que não tinha mais escolhas, o Calego acaba permitindo que a classe dos desajustados ficassem na sala real. Então o Calego abre as portas com muita cerimônia, revelando que a sala de aula é tão luxuosa quanto um castelo, com vários andares, salas e móveis caros. Enquanto todos da classe estavam deslumbrados com a sala, o Iruma chega e toma posse do antigo trono do rei demônio Derkila, deixando todos em choque, já que naquele momento o protagonista estava idêntico ao rei demônio. E no dia seguinte, o feitiço do Alicred sobre o Iruma finalmente se esgota, devolvendo a personalidade original do Iruma. Ao voltar ao normal, o Iruma pede desculpas a todos de sua turma, mas todos dizem que não se importam com a arrogância que ele estava, pois graças a isso, todos eles conseguiram ficar mais próximos do rei demônio. Um tempo se passa e o Calego informa que as férias demoníacas de verão estavam para chegar, porém se os alunos falharem no exame, eles teriam que passar as férias de recuperação. Ao descobrir isso, o Iruma revela a Clara e o Asmodeus que ele é muito ruim nos estudos. Então o Asmodeus decide que irá formar um grupo de estudos com o Iruma. O Asmodeus também diz que qualquer um com uma pontuação alta o suficiente pode subir no ranking, mas se a pontuação dessa pessoa for muito baixa, ela pode acabar descendo. Nesse momento, o Alicred também fica preocupado, já que a sua inteligência é baseada no ranking do Iruma. Então, se o Iruma perder um ranking, o Alicred iria acabar perdendo a sua consciência. Para ajudar o nosso personagem principal, o Asmodeus questiona o Iruma nos exames de 5 matérias, e o Iruma obtém uma nota perfeita na zoologia mítica, pois cada pergunta dessa é sobre humanos e a sociedade humana. Confiante de sua nota perfeita, o Iruma decide fazer uma aula de história do submundo, ensinada pelo autor dos livros de zoologia mítica, o tal do Balan Shitiro. Esse demônio chamado Balan é obcecado por criaturas imaginárias, como os humanos. Enquanto discute como os demônios evoluíram as asas, o Balan nota que o Iruma parecer não ter nenhum tipo de asa. Nesse momento, o Iruma fica morrendo de medo de ser descoberto, mas o Alicred rapidamente se transforma em asas em miniatura e se prende às costas do Iruma. Ao ver essas asas, o Balan começa a acreditar que as pequenas asas do Iruma são uma deformidade e pede desculpas por forçá-los por isso. Como pedido de desculpas, o cara revela que ele também é anormal. Por detrás de sua máscara, existe um rosto bem deformado. No meio da conversa, o Iruma sem querer acaba revelando que é humano e começa a ter medo que o Balan o devore, mas ao invés disso, o Balan
Balan fica feliz por ter provas da existência humana, e em seguida avisa o Iruma para ser mais cuidadoso, já que se os outros demônios descobrirem isso, eles iriam comer o Iruma sem dó nem piedade. Ao ouvir isso, o Iruma percebe que o Balan é um demônio muito gentil. Retornando à aula, o Iruma encontra todos deprimidos por causa dos estudos. Nesse momento, o Iruma, que sempre teve que passar suas férias de verão trabalhando, acaba sendo motivado pelos convites de passar esse verão se divertindo com os desajustados. Nesse dia, o Balan aparece e é revelado que ele e o Kalego foram realmente colegas de classe há anos atrás, e até hoje os dois ainda são bons amigos. Vendo que os desajustados estão com dificuldades na hora de estudar, o demônio Balan vai lá e mostra diferentes maneiras de estudar, tais como cantar e jogar. O cara ensina a galera a estudar até mesmo fazendo livros ilustrados. No fim, os desajustados começam a ajudar uns aos outros e o Iruma descobre que estudar se tornou divertido graças a esse demônio. E com isso, finalmente chega o dia dos exames. Provas feitas, o Kalego informa os desajustados que todos passaram nos exames, e vários deles acabaram subindo até mesmo de rank. Nesse momento, o Asmodeus fala que sem a influência do Iruma, a maioria dos desajustados teriam falhado. Então, o Kalego vai lá e parabeniza o Iruma por ter passado, porém, a nota dele não foi o suficiente para subir de rank. E durante uma conversa do Kalego e o Balan, o professor Kalego acaba concordando que o Iruma é o tipo de pessoa que é capaz de influenciar as pessoas a se tornarem melhores. Iruma brabo. Ao descobrir que o Iruma passou, a Ameri corre para convidá-lo para ler mangás. Porém, a Clara acaba arrastando a Ameri para uma festa de chá com as meninas. Nessa festa de chá, as garotas insistem em falar sobre relacionamento, e a Clara acaba revelando ter uma certa queda pelo Iruma, dizendo que até mesmo não se importa em se casar com ele. Nesse momento, a Ameri acaba percebendo que a Clara pode ser um tipo de rival para ela. Depois disso, vemos o Kalego ficando furioso quando o Sullivan o forçou a realizar visitas domiciliares aos alunos. E quando o Kalego finalmente chega à casa de Iruma, é revelado que o Kalego tem medo do Ópera, já que ele era o seu superior no colegial. Na casa do diretor, o Kalego informa ao Sullivan que o Iruma tem notas médias e que está sempre envolvido em grandes incidentes, mas fez muitos amigos úteis e tem uma capacidade natural de superar desafios. Depois de falar isso, o Kalego tenta sair da casa, mas o Ópera prega uma pegadinha nele, fazendo o Iruma invocar a sua forma de familiar, apenas por diversão. Depois disso, alguns dias se passam e o verão finalmente começa. O Iruma com os desajustados vão até o Walter Park. Daí o Sullivan vai lá e insiste para que o Kalego, Balan e Ópera fiquem de guarda-costas. Nesse momento, a Ameri também aparece, pensando que seria um encontro a sós com o Iruma. No meio dos acontecimentos, o Kalego é pressionado a dar um prêmio para a equipe que mais se divertir no parque. Daí, como o Kalego não é bobo, ele diz que o grupo que ficar em terceiro lugar vai receber um trabalho de casa duplo. Daí, como os desajustados queriam tentar coisas diferentes, eles se dividem em 3 grupos. O Ópera leva as meninas, o Balan leva o Iruma, o Asmodeus, Sabinoki e Agares, enquanto o Kalego leva uns outros lá que eu me esqueci o nome. No meio do passeio, o Iruma vê o Ronov, e o cara corre para dizer que o pai dele é o dono do Walter Park. O Ronov também acaba revelando acidentalmente que o porão do parque de diversões é a prisão de Uroboros, um local onde criminosos aprisionados têm a sua magia secretamente drenada para alimentar o parque. É revelado também que o Kiryu está na prisão e está trabalhando com um grupo de outros detentos para escapar, incluindo a assistência externa do famoso grupo conhecido como Seis Dedos, que no caso é um grupo extremista que acredita que os demônios devem voltar a ser maus. Enquanto o Iruma estava se divertindo pelo parque, ele acaba se separando do seu grupo e indo parar na rua Karagari, uma rua onde demônios vendem coisas ilegais e cometem vários crimes. O Iruma estava prestes a ser atacado, mas para sua sorte ele é salvo por uma mulher de cabelos brancos. Essa mulher ajuda o Iruma a escapar e começa a se divertir com ele pelo parque. Após o Iruma encontrar o seu grupo, a mulher some sem dar nenhum aviso e é revelado que ela faz parte da equipe do parque e o seu nome é Shida. Porém, com a chegada do líder do grupo dos Seis Dedos, é revelado que a Shida e outros 4 membros que estão trabalhando no parque fazem parte do grupo dos Seis Dedos. Grupo esse que acaba invocando 3 monstros poderosos pelo parque. Tudo isso com o objetivo de obter o caos e tentar libertar alguns prisioneiros. Os monstros são um Minotauro imenso que começa a atacar o grupo do Kalego. Ao invés de lidar com o Minotauro imenso, o Kalego diz que não vai ajudar os alunos e que eles deveriam lidar com esse monstro imenso sozinho. Nesse momento, os alunos acabam ficando com medo, já que eles não sabiam usar nenhuma magia de ataque. Do outro lado da tela, o Iruma estava começando a se enfurecer, já que o parque de diversão estava sendo destruído. Nesse meio tempo, ele percebe várias crianças pedindo por ajuda e ninguém queria salvá-las. Por isso, o protagonista resolve ele mesmo ir lá salvá-las. O Iruma então salva uma criança e diz para os seus amigos que não iria deixar um lugar tão divertido como o parque ser destruído. Do outro lado da tela, o Jazz e os seus amigos estavam começando a lutar contra o monstro. Juntos eles combinam todas as suas magias e o Jazz usa um apito mágico poderoso para desmaiar o Minotauro. Nesse momento eles pensam ter vencido o monstro, mas o Minotauro estava pronto para dar um ataque poderoso no grupo. Para a sorte deles, o Kalego intervém o golpe e dá um ataque poderoso no Minotauro. Dessa maneira, o monstro é derrotado novamente. Enquanto isso, a Ameri começa a enfrentar um monstro poderoso sozinha, e é mostrado então que ela é muito forte, pois o rank dela é o 6. Para lutar contra o monstro, a Ameri usa sua habilidade especial, que deixa seus cabelos brancos e aumenta suas habilidades físicas. Então ela dá um chute poderoso no monstro e o vence com facilidade. Após isso, o Sabro e Asmodeus começam
começam a enfrentar o último monstro restante, que era um dragão carmesim. O Balan nota que eles eram muito fortes para alunos do primeiro ano, porém o Asmodeus acaba se distraindo e tomando um ataque poderoso do dragão. Nesse momento o Iruma entra em pânico, mas logo percebe que o Sabro conseguiu proteger o Asmodeus. O Balan resolve então enfrentar sozinho o dragão e invoca um dragão imenso de madeira. Com isso ele vence o dragão carmesim com um único ataque. Nesse momento o Asmodeus e o Sabro ficam tão impressionados com a força do Balan que eles acabam pedindo para o cara ensiná-los mais sobre magia. Para a infelicidade de todos, os monstros que já foram derrotados acabam se fundindo ao dragão e se transformando num monstro ainda mais poderoso. Ele ataca o grupo do Balan, mas a Amery e Ópera chegam para ajudar. O Balan e o Ópera se juntam para enfrentar o monstro, mas o Ópera diz que só os dois ainda não são bastante para fazer esse serviço. E por isso o Ópera faz o Iruma invocar o Calego. No meio disso tudo, os alunos começam a pensar que a luta iria ser muito longa, já que era um monstro muito poderoso contra 3 demônios de rank alto. Daí, para a surpresa de todos os alunos, os 3 demônios conseguem vencer o monstro com um ataque em conjunto. Porém, o monstro acaba entrando em modo autodestruição, e essa explosão iria acabar destruindo o parque inteiro. Para não ver o parque do seu pai sendo destruído, o Ronov vai lá e usa sua habilidade especial para mudar a rota de ataque do monstro para ele mesmo. Aquela habilidade chama a atenção bolada. O Iruma, vendo que o Ronov iria se sacrificar, intervém e resolve tentar parar o monstro. Então o Iruma pede a ajuda do Olicred e os dois usam uma magia em conjunto para sugar a mana do monstro. E graças a isso o Iruma consegue salvar todo mundo. Enquanto isso, os 6 dedos revelam estar trabalhando para o Kiryu e soltam ele. Então o Kiryu percebe que o Iruma novamente conseguiu frustrar o seu plano, já que ele queria que o parque fosse totalmente destruído. Então o Kiryu vai embora, dizendo que os dois iriam se encontrar novamente, já que ambos eram inimigos naturais um do outro. Após tudo isso, o Iruma e a Amery começam a conversar. Na conversa, o Iruma diz que descobriu a sua ambição, que no caso o que ele gosta mesmo é que todos se divirtam. Daí, para proteger essa ambição, o Iruma promete ficar muito mais forte. A Amery, escutando tudo isso, fica ainda mais apaixonada pelo Iruma e diz que na próxima vez ela queria sair só com o Iruma. Em seguida é mostrado na TV que o Iruma estava sendo considerado um herói por ter salvado o parque, e por isso várias pessoas queriam entrevistá-lo. Como ele não queria chamar a atenção, a Clara dá a ideia dele ficar um tempo na casa dela. O Asmodeus resolve acompanhar o Iruma e os dois vão para a casa da Clara. Ao chegar lá, eles percebem que toda a família tem a mesma personalidade, e quando o Iruma diz que está com fome, a Clara e o Asmodeus vão para a floresta atrás de comida. No caminho, eles encontram um monstro super raro, mas nenhum deles consegue vencê-lo. Nesse momento, a mãe da Clara chega e derrota o monstro com apenas um golpe, impressionando a todos. Após se divertirem muito, a Clara coloca o Iruma e o Asmodeus para dormir, e nesse dia o Iruma percebeu o quão legal a Clara é. No dia seguinte, o pai da Amery chega na casa de Clara e diz para o Iruma que já tinha resolvido o problema com as pessoas querendo entrevistar ele, e que por isso o Iruma já poderia voltar para casa. Enquanto isso, a Amery estava em casa planejando como seria o encontro dela com o Iruma, então ela resolve convidá-lo logo. No encontro, os dois vão para um parque aquático, e apesar da Amery ter planejado tudo que eles fariam, todos os seus planos vão falhando um a um, mas no final, o Iruma diz que se divertiu muito graças a ela, o que faz a garota perceber que ele era realmente o homem de sua vida. Alguns dias se passam e as férias de verão do Iruma finalmente estão para acabar. Então o Sullivan resolve ir fazer compras com o Iruma. Nesse dia, o Iruma acaba percebendo como seu avô era famoso e escuta várias pessoas falando que o Sullivan era o melhor candidato para se tornar o próximo Rei Demônio. Porém, por algum motivo, ele ainda não havia se tornado o Rei Demônio. Então o Iruma vai lá e questiona o Sullivan o porquê dele não ter se tornado Rei Demônio. E na mesma hora, o Sullivan se lembra do passado, para ser mais preciso, do tempo em que ele trabalhava junto com o Rei Demônio Derkila. É mostrado então que Derkila era uma pessoa divertida e que foi ele que tornou o mundo inferior um lugar tão bom. Ao se lembrar do passado, o Sullivan percebe que o Iruma era muito parecido com o Derkila e fica feliz ao se lembrar que o Iruma deseja ficar mais forte e possivelmente até mesmo se tornar um Rei Demônio. Ao ouvir isso, o Iruma nega, dizendo que ele não quer se tornar Rei Demônio, ele só quer saber o motivo do Sullivan não se tornar o Rei Demônio. O Sullivan então diz a Iruma que a responsabilidade do Rei Demônio é transformar o mundo na sua vontade e que o Derkila havia criado um mundo muito alegre. Por isso, ele não queria se tornar um Rei Demônio, porque se ele se tornasse, o mundo ia acabar mudando. No fim, o Sullivan revela que deseja ver um mundo no qual o Iruma criou, e isso acaba fazendo o Iruma ficar refletindo sobre o mundo demoníaco. Durante a noite, o Iruma começa a ler sobre a profecia do próximo Rei Demônio. Então o Iruma começa a pensar o que ele faria se ele fosse realmente o próximo Rei Demônio, pensando cada vez mais em qual tipo de mundo ele criaria. E assim se encerra a segunda temporada desse anime. A terceira temporada já saiu, então deixa o like aí que eu vou lá e falo sobre ela também, beleza? Resumo tudinho pra vocês, tudo em um.